A seguir, Heavy Metal. O T-34 russo foi provavelmente o maior tanque da Segunda Guerra Mundial. Produzido em grande número em um local remoto na Sibéria, conhecido como Tanquegrado, ele era confiável em qualquer clima e foi o único tanque capaz de enfrentar os poderosos panzers alemães, participando de algumas das maiores batalhas na história do fronte ocidental. The T-34 was very agile and it was very fast. E foi o T-34 que liderou o Exército Vermelho no avanço até Berlim, a capital do Império de Hitler, e para a vitória final. Usando imagens de arquivo e reconstituições em cores, vamos ver o mundo perigoso e assustador do tanque T-34 e de sua tripulação. If I said I wasn't scared, it would be untrue. All of us were very scared. T-34, a vitória russa. Na década de 30, a União Soviética tinha 180 milhões de habitantes e se estendia da Europa ao extremo oriente da Ásia. O país tinha mais de 19 mil quilômetros de fronteiras, mas a defesa era primitiva. Para acompanhar o progresso, o país se industrializou o mais rápido que conseguiu. Para compensar a falta de recursos, as Forças Armadas simplesmente copiaram a tecnologia militar do Ocidente. Devido às vastas distâncias, tanques eram prioritários e os soviéticos logo tomaram conhecimento de um grande projetista de tanques, o americano J. Walter Christie. J. Walter Christie was a genius of the First Order. The fastest tanks that had ever been made up to that date were Christie designs. One of the things that he does come up with is a system by which each one of the road wheels is independently sprung. And because of this, his tanks are extraordinarily fast for the period. Os russos compraram alguns dos projetos de tanques de Christie. Os militares americanos, entretanto, rejeitaram o trabalho do projetista. Mr. Christie's ideas were not adopted by the United States Army because of the not invented here syndrome. The Army did not invent his ideas. The Soviets were quite eager to borrow any good idea that they could get. They have a vast country to defend. It didn't bother them if they didn't invent it there. Mas na época ocorreram os grandes expurgos de Stalin. 2/3 dos líderes partidários, cientistas, médicos e camponeses foram acusados de serem inimigos do povo e executados. Em seguida, o terror atingiu o exército soviético. In June 1937, Stalin arrested 8 of his army's most senior officers and accused them of treason. Eventually, about half the senior officers in the whole army were arrested. Some of them were simply shot, others disappeared into labor camps in Siberia. It was a quite extraordinary episode, and it left the Red Army weakened and disorganized. Afanasy Firsov foi uma das vítimas dos expurgos de Stalin. Ele era chefe do departamento de projetos de tanques e tinha planos de criar um novo tanque. Afanasy foi enviado a um campo de trabalho na Sibéria, onde mais tarde morreu. My father used to say to me that they owed a lot to Fiatsov because they were just young boys, fresh from university. O engenheiro Mikhail Koshkin substituiu Firsov e assumiu o projeto do novo tanque. Mikhail Ilyich Koshkin. Mikhail Koshkin, according to the memories of those who knew him well, was a very passionate man. He fell in love with the tank immediately. He fell in love with the idea. Koshkin incorporou ao projeto o que havia de melhor nos tanques estrangeiros. Em 1939, ele levou as plantas do novo tanque a Moscou. He took the blueprints, the drawings, and the models to Moscow.
to the session of the Supreme Military Council. Stalin spoke and said, "I would like to go back to the idea of the new tank. I think Koshkin and the designers should be given a chance. If they succeed, we will get a new, unique tank. If they fail, we shall punish them." Neste clima de medo e de segredo, Koshkin e a equipe puderam prosseguir com o trabalho. Koshkin concentrou-se na simplicidade, armas, blindagem e mobilidade. Na primavera de 1940, Hitler atacou a França, a Bélgica e a Holanda. A vitória relâmpago no Ocidente provou a todos a primazia dos tanques na guerra moderna, ao liderarem um ataque rápido que desestabilizou o inimigo. Na época, os soviéticos eram aliados dos alemães, mas sabiam que a aliança era instável. Os blindados soviéticos não se equiparavam aos Panzers que haviam liderado a invasão à França. Apenas o novo tanque, que continuava sendo desenvolvido em segredo, poderia enfrentar os Panzers alemães. Mas Mikhail Koshkin não chegou a ver seu tanque em ação. Ele contraiu pneumonia durante os testes e morreu em setembro de 1940. O tanque, agora oficialmente chamado de T-34, estava quase completo. Comparado aos tanques ocidentais, ele era muito básico. A Rússia não era um país industrializado e os camponeses que seriam tripulantes do T-34 não faziam muitas exigências. The interior of the tank was like a luxury hotel. It was a beautiful vehicle, a joy to look at. My first impression was excellent. Os tripulantes iriam trabalhar juntos em um espaço reduzido. The tank commander and the gunner were both in the turret. The driver and I, the machine gunner, were sitting side by side in the front of the tank. O motorista sofria com os controles que exigiam muito fisicamente. We had steering levers on the right and the left. If I needed to go right, I pulled the left lever. If I needed to go left, I pulled the right lever. There were pedals, an accelerator pedal like in a car, and a clutch pedal. The T-34 was heavy going. There were no automatic controls in those days. But once you got to know it, you learned to change gears. You felt the engine working, and you got to change gears smoothly. Os comandantes se comunicavam com os motoristas pelo toque. Forward, to drive forward, the sign was to push him in the back. If you need to turn left or right, you nudged him with your leg. Even if you touched him very lightly, he knew exactly what to do. Stop, forwards, right, left. Mas o segredo do sucesso do T-34 seria a blindagem, com quase 5 centímetros de espessura e inclinada, e a arma principal. Os primeiros modelos tinham um canhão de 76 milímetros. Tanques posteriores foram equipados com um canhão de 85 milímetros.
The T-34 has some really good strong points, one of which is the gun. The armor was superb. The armor, this vehicle was the first vehicle to ever have sloped armor, which is miles ahead of flat-faced armor. The other thing about it was it had a diesel engine, which did not burn if the vehicle got hit like a Sherman. A Sherman would burn. The T-34 did not burn as easily. It has wide track. It allowed the vehicle to have good mobility in ice, snow, and mud. Na primavera de 1941, Hitler começou a concentrar seus exércitos ao longo da fronteira de 720 quilômetros com a União Soviética. Stalin ignorou todos os avisos, convencido de que Hitler não invadiria. Mas em meados do verão, Hitler havia reunido a maior força de invasão da história. Como o Exército Vermelho, enfraquecido pelos expurgos de Stalin, poderia resistir a tamanha força? Você está assistindo Heavy Metal. 22 de junho de 1941. Hitler inicia a Operação Barbarossa. 3 milhões de soldados alemães e 1 milhão de soldados do eixo com 7.000 canhões e 3.350 tanques lançam uma vasta ofensiva contra a União Soviética. O Exército Vermelho não tinha como reagir. Seus tanques mais comuns, T-26 e T-28, tinham blindagem frágil e armas fracas, incapazes de enfrentar os experientes Panzers. As perdas russas foram imensas. Centenas de quilômetros quadrados de território foram ocupados. Os alemães continuaram a prosseguir em direção às principais cidades russas. 600.000 russos foram feitos prisioneiros. Quase 6.000 tanques foram destruídos ou capturados. Hitler falou de sua cruzada contra o comunismo. Ele afirmou que o Estado soviético era uma estrutura podre, que desmoronaria quando chutada. Parecia que ele estava certo. Em agosto, o exército alemão chegou às vastas savanas da Ucrânia. Nada poderia detê-lo. Em 21 de setembro, os alemães capturaram Kiev e fizeram 660.000 prisioneiros. Hitler classificou a batalha como a maior da história mundial. Mas com as linhas de suprimentos extremamente estendidas, nem mesmo o exército alemão pôde manter o ritmo. E então, como em outras ocasiões na história, o inverno russo chegou para ajudar os defensores. O início de setembro trouxe a neve, que logo derreteu e transformou as estradas em rios de lama. As tropas de Hitler estavam a poucos quilômetros de Moscou quando o inverno chegou ao auge. No one lost faith. No one thought the Germans would win. The talk was that in Napoleon's time, the French reached Moscow but then froze to death. I certainly never imagined that we would lose the war. It never crossed my mind. I never heard my comrades say anything of the kind. Apesar do frio rigoroso, os alemães tinham certeza de que o Exército Vermelho estava à beira do colapso. Então tiveram uma grande surpresa. Em 5 de dezembro, Stalin iniciou um poderoso contra-ataque. Tropas vindas da Ásia, preparadas para batalhas no inverno, obrigaram os alemães a recuarem.
Moscou e a Rússia de Stalin estavam salvos. There's little doubt that the Germans were tantalizingly close to victory in 1941. In early December, some of them were just 17 miles from Moscow's Kremlin. But the Germans had underestimated the corrosive effects of distance and of the dreadful Russian winter. In the end, they just ran out of men. Nas primeiras semanas da invasão alemã, os soviéticos haviam reservado uma surpresa para os invasores. Em julho, os primeiros T-34 entraram em ação. O tanque fora desenvolvido sob grande segredo e nenhum ocidental havia posto os olhos nele. Os soldados alemães ficaram surpresos ao verem os projéteis ricochetearem na blindagem frontal do tanque soviético. Em todos os lugares onde atuou, o T-34 conseguiu conter o avanço alemão. When the Germans first see these vehicles, they're shocked. They can't believe that these subhumans, the Untermenschen, can have such a vehicle. It was actually superior to anything they had at that time. Com a base industrial destruída, os soviéticos tentaram algo que muitos consideravam impossível. Fábricas inteiras foram desmontadas e transportadas por trem para o leste. Uma nova fábrica de tanques foi construída na cidade de Nizhny Tagil, na Sibéria. Lá, sob condições precárias, operários e engenheiros soviéticos reiniciaram a produção em escala massiva. Diversos soldados foram recrutados para trabalhar temporariamente na fábrica. It was a huge plant, a huge place with many workshops, with its own steelmaking and steelworking plant. People working there were tired, exhausted. Food supplies were poor. We were issued with only 400 grams of bread per day. There were a lot of women workers there, because most of the men had been conscripted, and they did a lot of the heavy work. They worked day and night, 12-hour shifts. Nizhny Tagil produced, before I arrived, 40 tanks a day. And by the end, when we received our tanks, it was producing 60 tanks a day. Apesar de temperaturas que chegavam a 30 graus negativos e da neve durante 5 meses por ano, a cidade se tornaria o centro de um enorme complexo de produção de tanques, conhecido fora da Rússia como Tanquegrado. Mas será que a produção de tanques seria suficiente para impedir que os nazistas terminassem o que haviam começado antes do inverno de 1941? A guerra no fronte oriental era uma guerra de tanques. A infantaria era numerosa, mas os dois lados confiavam nas unidades blindadas para atravessar as vastas distâncias. Tanks operate well in open terrain. And of course, Russia is a wide open expanse, and it is great tank country. Os tripulantes trabalhavam e viviam juntos por semanas a fio. Às vezes, mensagens políticas como "A caminho da vitória" ou "Juntos venceremos o fascismo" eram escritas na lateral do tanque. For the motherland. This was the slogan on my tank, painted in white.
Conseguir comida era sempre um desafio. Походная кухня. The field kitchens cooked different soups. Cabbage soup, beetroot soup, made out of whatever ingredients the cook could find. We had canned meat. American canned meat was a particular favorite. We had enough bread. Well, what else did we need? And of course, we could always replenish our supplies with booty. E para completar as rações, cada soldado russo recebia um pouco de vodka. We drank vodka from the same flask. The commander had the first go, and then passed it around the whole crew. Vodka was issued once a day, usually in the evening. We were issued with 100 milliliters each. We were closer than brothers to each other, like one big family. There was real warmth and closeness. We worried about each other, as we did for ourselves. Em 1942, no início da primavera, a batalha recomeçou. E no final do verão, tropas alemães avançaram até as margens do rio Volga e chegaram à cidade de Stalingrado, onde aconteceu uma das maiores batalhas da história. Após meses de luta intensa, o Exército Vermelho conseguiu cercar todo o 6º Exército Alemão. Isolados, com munição e combustível acabando, os alemães chegaram ao limite da resistência. Em 31 de janeiro de 1943, o 6º Exército se rendeu. 91 mil homens, incluindo 22 generais e o comandante, Marechal de Campo von Paulus, foram presos. I think that Stalingrad really was one of history's decisive battles. Although the Germans remained formidable, the battle's impact was terrific. A whole army had disappeared from the German order of battle. Her allies were dispirited and her opponents encouraged. Stalingrad ended the myth of German invincibility. Em 1943, o enorme número de T-34 entrando em serviço teria um grande impacto no curso da guerra. Em julho, a Batalha de Kursk tornou-se a maior batalha de tanques da guerra. 3 exércitos alemães se prepararam para atacar uma linha russa com 160 quilômetros de largura. During the Battle of Kursk, the Russians know that the Germans are going to attack them. And because they know they're going to be attacked, they adopt an offensive posture. And they, in fact, lure the Germans into fire cauldrons where they actually decimate the Germans in these ambushes, large ambushes. As tripulações dos Panzers lutaram bravamente, mas foram superadas pelo poderio soviético. And then, once they do that, then they can go back over and use the tank in what it's actually best used for, in the attack.
Os soviéticos tinham 6 brigadas de tanques na reserva, que foram convocadas para a batalha. A partir de então, o domínio no fronte oriental seria do Exército Vermelho. Você está assistindo Heavy Metal. Heavy Metal. À medida em que os alemães recuavam no fronte oriental, deixavam uma trilha de devastação para trás, destruindo tudo e incendiando o que encontravam. When the Germans were retreating, they destroyed a lot. They usually blew up railways. They destroyed the factories and plants that produced for war. Junho de 1944. 1.600 quilômetros a oeste, os aliados desembarcaram na França para abrir o segundo fronte. Enquanto lutavam pelas praias da Normandia, o grupamento central do Exército Vermelho lançou outra grande ofensiva no fronte oriental. Com 3 vezes mais soldados que os alemães, o Exército Vermelho avançou rapidamente. No fronte oriental, tanques russos enfrentavam perigos quase diariamente. Zufar Sadardinov, tripulante de um T-34, recebeu ordens para liberar uma aldeia na Ucrânia. We were told that the Germans had no tanks, but only light artillery. But the information turned out to be wrong, and we were ambushed. And there were Tiger tanks. The commander of my tank shouted, "Ambush, turn left." I continued firing my machine gun because ahead of me were German infantry. And all of a sudden I could hear a terrible noise, and something heavy fell on me. It turned out that we'd been ambushed by a Tiger tank, and their shell hit us head on and came in and ricocheted around the turret. When I came to, it was hard to see much inside the tank because it was filled with smoke. But then all of a sudden, within seconds, the air cleared. I lifted my head, and I could see that the turret was full of light. And I looked down, and I saw the commander and the gunner lying on the floor. Руки! Руки! Мои руки! The commander groaned, "My arms, my arms." And then I saw that both his arms were injured. I asked the driver, Nikolai, what happened, but he didn't answer. I shook him by his shoulders and saw that he was unconscious. So I tried to start the tank, the engine. I pressed the ignition switch. And it started working. That cheered me up a lot. Then I pushed the levers into the first gear and felt that the tracks were intact. Вот, и I went into first, second,
and I tried to go a bit faster and got into third gear. Выскочил из этого затруднительного. This is how I escaped. Меня. O artilheiro morreu. O comandante e o motorista se recuperaram e voltaram ao fronte. Zufar Sadardinov foi condecorado por heroísmo. Em 1944, os operários em Tanquegrado produziam 2.000 chassis de tanques por mês, muito mais que a produção total alemã. Com o rolo compressor russo seguindo para o ocidente, soldados soviéticos finalmente começaram a liberar as cidades russas. It was such a joy to meet the people who had been under occupation. It really gave us such a boost. They threw themselves at us, kissing us and crying. And of course, anyone's heart would have melted. При такой встрече любое сердце растает. No verão de 1944, o Exército Vermelho chegou à Europa Oriental. E em setembro, o 6º Exército, liderado por T-34, capturou a capital romena, Bucareste. Lá, os russos foram recebidos como heróis. И вот в Румынии. And in Romania, some were throwing flowers at us. Some were offering wine. They were all smiling, cheerful and friendly. There was a feeling of pride. Every one of us felt very proud. Вот такая у каждого человека. A ofensiva soviética seguinte ocorreu na Polônia, em janeiro de 1945. Mais uma vez, os T-34 lideraram o avanço do Exército Vermelho, que chegava a 80 quilômetros por dia. Em 6 semanas, o Exército Vermelho chegou à fronteira com a Alemanha e esperou. Você está assistindo Heavy Metal. Heavy Metal. No início da primavera de 1945, o Exército Vermelho se preparou para o ataque final contra a capital alemã, Berlim. 2 grupamentos do exército soviético se concentraram ao longo de um fronte de 160 quilômetros, liderados pelos marechais Zhukov e Konev, que competiam pela glória de capturar Berlim. Enquanto isso, os exércitos aliados haviam cruzado o rio Reno e avançavam em direção à Alemanha, mas o general Eisenhower resolveu deixar Berlim aos russos. Eisenhower had good reason to leave Berlin to the Russians. Firstly, in February 1945, the Allies had met at Yalta and agreed on the post-war division of Germany. The eastern part, with Berlin in it, was going to be occupied by the Russians. So it made no sense to waste British and American lives to capture something which would have to be given up after the war. Secondly, whatever the politics, Eisenhower knew very well that Berlin would be a tough nut to crack. Segunda-feira, 16 de abril de 1945, o Exército Vermelho finalmente inicia o ataque a Berlim com uma artilharia incessante. O primeiro objetivo era conquistar uma colina conhecida como Shiloh Heights, à margem do rio Oder. We heard the heavy shells begin to explode. Non-stop firing.
Everything was roaring. And we waited for the order to advance. It was very frightening. Essa difícil operação militar reteve o exército de Zhukov durante 3 dias. Nesse período, o exército do Marechal Koniev avançou vindo do sul até os subúrbios de Berlim. Os berlinenses lutaram com enorme determinação, temendo a vingança dos soviéticos pelas atrocidades que os alemães haviam cometido na Rússia. To the very last moment, they were fighting bitterly. On every corner, from every roof, from every window, they were shooting and firing at us. It was horrific, horrific. Os nazistas haviam organizado os idosos e os jovens rapazes em uma milícia do povo, a Volkssturm. Eles estavam armados com 2 poderosas armas antitanques, a Panzerfaust e a Panzerschreck. Once you get a tank inside a city, it suddenly loses all the advantages it has on open terrain. It's channeled down very narrow avenues of approach. And because the enemy knows where these tanks are going to come from, they can ambush them very easily, using, in the Germans' case, the Panzerschreck or the Panzerfaust, and knock them out very easily. Os últimos membros da máquina de guerra alemã atacaram os tanques russos com essas armas antitanques. There were a lot of Panzerfausts in Berlin. They were lying in every basement. Mostly the operators were old men or boys. Os russos perderam inúmeros tanques. No total, mais de 400.000 russos morreram na batalha por Berlim. Os soldados de Zhukov e de Koniev tiveram de lutar em cada bairro, depois em cada rua e, finalmente, em cada casa. Partes da cidade foram reduzidas a escombros. I had seen our Russian cities destroyed, razed to the ground. So I was not wide-eyed. Naturally, we had to destroy in our turn. Os alemães ainda lutavam ferozmente quando os homens do Marechal Zhukov chegaram ao coração de Berlim, a poucas centenas de metros do quartel-general de Hitler. Reconhecendo que a guerra havia sido perdida, Hitler suicidou-se na tarde de 30 de abril. Guardas da SS tiraram seu corpo do bunker e o incineraram. Poucos dias depois, os alemães entregaram as armas e se renderam. A maioria dos alemães preferiu se render aos americanos ou aos britânicos, temendo as represálias dos russos. Os russos estavam ávidos para deixar suas marcas na capital alemã, mas logo ficou difícil encontrar espaço para deixar um recado nas paredes do Reichstag.
We took turns to go to the Reichstag. And then we had to climb on each other's shoulders to be able to leave our message. I wrote, a boy from faraway Siberia has reached the Reichstag, Berlin. I wrote just my name, Sergeyev. A guerra no fronte oriental foi travada em uma escala monumental. Milhões de homens lutaram dos dois lados. O preço da vitória foi imenso. Dezenas de milhares de fazendas, milhares de fábricas, centenas de vilarejos e dezenas de cidades foram destruídas. Estimativas posteriores indicam que 27 milhões de russos foram mortos. O Estado soviético quase desmoronou diante da matança, como Hitler previra, mas o exército resistiu, por pouco. E na vanguarda do avanço russo, 2.200 quilômetros de Stalingrado a Berlim, estavam os T-34, produzidos em grande número na Sibéria. The production of the T-34 tanks is an extraordinary achievement for a country that is basically just industrializing. And not only is it an extraordinary achievement of just being able to do it technologically, which it's a technological marvel in and of itself, but they made in excess of 50,000 of these vehicles. Lenin once said that quantity has a quality all its own. So the Germans got outproduced in addition to being outfought. Конечно, 34-ка сыграла огромную роль. The T-34 played a crucial role in the offensive. Хотя танков погибло очень много. Очень много. Without it, I doubt we would have won the war. Без 34-ки, я сомневаюсь, выиграли бы мы войну. O T-34 foi um tanque cujo primeiro projetista foi enviado por Stalin para apodrecer em um campo de trabalho. Finalmente, a guerra na Europa havia acabado. Agora, os soldados russos podiam celebrar. Победа. Победа была. Victory? Victory. I can't describe the feelings I felt at that time. We were the victors then. Возобновить, тогда были победители. Это была радость великой победы. It was the joy of victory, firstly. And secondly, I was glad to be alive and in good health, with my limbs intact. I was very happy to have survived. Как говорится, счастье.